Saudações família, que fala mais uma vez é teu boy José Moisés Duarte, do canal também do mesmo nome, José Moisés Duarte. Então pessoal, se você for novo no canal, aproveita e já se inscreva no canal e faça parte dessa aqui a nossa grandiosa família cá no YouTube. Então pessoal, eu sou José Moisés Duarte, para quem não me conhece, sou youtuber moçambicano, falo sobre vida e cultura do povo brasileiro. Então pessoal, para quem me conhece, eu não sou de enrolar e no vídeo de hoje irei falar sobre o que você acabou de ler aí no título do vídeo e na thumbnail. Então hoje eu irei reagir 10 coisas que o povo brasileiro acredita sobre a África, mas na verdade está errado. Então eu irei reagir sobre isso, irei falar também e irei explicar porque que está errado, porque eu sou moçambicano e Moçambique fica na África. Então eu irei explicar mais ou menos para vocês aquilo que são verdades. E eu acredito que as 10 coisas que eu irei trazer aqui, para quem já é antigo aqui no canal, já irá ter noção que de verdade é uma mentira, porque eu já expliquei bastante em outros vídeos. E são fatos esses que eu encontrei num site aqui na internet, um site brasileiro que acredita nessas coisas, mas eles também sabem que isso não é verdade. Então este site estava a explicar que essas 10 coisas que eu irei falar hoje não são verdadeiras, mas muita gente brasileira acredita que isto é uma verdade. Então neste vídeo eu irei desmistificar um bocadinho sobre esta realidade e também vou tentar explicar o que é que levou alguns brasileiros a aceitarem esse tipo de coisas. Então se você gostou do tema do vídeo, é só aproveitar aí e deixar like e inscrever-se no canal para fazeres parte dessa que é a nossa grandiosa família cá no YouTube. Eu sou José Moisés Duarte e seja bem-vindo a este vídeo. Então, pessoal, para quem já é antigo sabe que eu não sou de enrolar no vídeo e vamos partir para esse que é o nosso primeiro ponto do vídeo de hoje. Então para o nosso primeiro ponto é a questão de muitos brasileiros acreditam que a África é um país. Alguns brasileiros acreditam que a África é um país, enquanto na verdade a África é um continente e dentro de um continente existem vários países. Então para vocês terem noção que a África tem mais de 60 países, então é só para vocês terem noção que a África compara-se também com o continente europeu. Então a África não é um país, a África é um continente. Dentro do continente tem mais de 60 países e Moçambique, o país em que eu vivo, faz parte desses países que localizam-se na África. Só para vocês terem noção que a África é o segundo continente mais populoso do planeta Terra. Só para vocês terem noção, existem mais de 1 bilhão de pessoas apenas no continente africano. Então tire isso da cabeça que a África é um país. Ponha a partir de hoje que eu aprendi no canal de José Moisés José Duarte que a África é um continente e não é um país. E para o ponto 2 vou ter que desmentir também uma outra verdade que alguma gente acredita ser verdade, mas na verdade é uma mentira. Descobrir essa forma de falar verdade, então virou meio complicado, né? Então irei falar sobre a segunda mentira que muita gente acredita é África é deserto, a África toda é deserto. Então eu acredito isso, que muita gente pensa nessa situação que a África toda resume-se em deserto, mas na verdade a África é um continente com países e dentro dos países existem cidades. E existem cidades bem desenvolvidas, é verdade que nem toda a África é o que a mídia mostra. Eu acredito que muita gente acredita que a África é um deserto por conta dos filmes, por conta do que a mídia traz. Por exemplo, vocês forem a ver quase 100% dos filmes que são feitos na África, muito mais mostram no deserto de Saara. Então muita gente pensa que a África resume-se apenas em deserto, mas é verdade que a África existe muitas cidades. São poucas zonas com deserto e os desertos não são habitáveis. E se os desertos não são habitáveis, aonde é que vivem essas 1 bilhão de pessoas? Vivem no deserto, se o deserto não é um lugar bom para habitar. Então isso é só para vocês terem uma pequena noção que a África não se resume em deserto, resume-se também em cidades, tem rios, tem tudo aquilo que um continente tem, o que um país tem. Então não coloquem na cabeça que a África é um deserto. Se te dizerem que a África resume-se em deserto, mano, avisa eles que tu estás enganado. E o número 3 é uma das coisas que muita gente brasileira acredita. Todo africano vive em casas de palhas. Eu quando vi essa questão fiquei muito impressionado, né? Como é que uma pessoa vai pensar até este ponto? E vocês podem ter noção, porque é verdade que existe muita gente que até agora vive em casas de palhas, mas não pode generalizar. Eu já disse que a África é um continente, não é um país. Então não generalizem tudo. A verdade de uma pessoa não é a verdade de todo o país. Para vocês terem noção, a casa em que eu vivo é feita de concreto, como vocês podem ver, a parede lá no fundo é de concreto, é uma casa com fundação e tudo, é uma casa com condições, não é de construção precária. É verdade que a maioria das casas que existem cá no meu país, em Moçambique, e especialmente em Moçambique, são de construções precárias, mas não se compara
a todo o continente. Então não leve a verdade de um país para todo o continente. Não estou a mentir que na África não existem pessoas que vivem na casa de palha. É verdade, existe muita gente que vive nesse tipo de casa, mas não são dados suficientes para vocês dizerem que toda a gente vive na casa de palha. Então tirem isso da cabeça. África existem melhores construções também, tem muitas construções boas, tem casas de raiz, tem pessoas com melhores casas que vocês próprios que vivem no Brasil. Então não resumam a África como residentes que vivem em casas de palha. Então para o nosso número 5 é mesmo a questão de muita gente acredita que africanos comem comidas estranhas. Então eu quando vi isso também fiquei mais surpreendido, tentei perceber que comidas estranhas são essas e vi mesmo que as comidas estranhas que vocês pensam, em alguns momentos muita gente tem na cabeça que nós comemos barro, né? Nós como africanos comemos barro, comemos insetos, nos alimentamos de pequenos insetos que andam por aí. É triste uma pessoa pensar assim, é triste alguém pensar dessa forma sobre a África. É verdade que a África é um continente com muitos problemas de fome, é um continente com muita, mas muita pobreza, mas não pode resumir todo o povo africano como consumidores de comidas estranhas, comedores de insetos, comedores do quê? É verdade, no Brasil existe gente que come inseto. Existe gente africana que come inseto por questão de apreço, né? Por ser uma iguaria. Eu acredito que aí no Brasil também existem pessoas que apreciam muito certos tipos de comidas estranhas, por exemplo. A gente que aprecia comer escorpião, mas não é porque não tem valores, é porque aprecia aquela comida. É verdade que outra gente pode não querer comer aquilo porque tem valor, tem mais dinheiro para consumir outro tipo de comida, mas há aqueles que consomem algo por questão mesmo de vontade e apreciar aquele tipo de comida como algo único, né? Você sabe quando alguém aprecia uma certa coisa, em algum momento come. E também é verdade que na África existe gente sim que come esse inseto por conta da pobreza, porque não tem outro tipo de comida. Mas não generalizem tudo. A verdade de uma determinada família é diferente de uma outra família. Por exemplo, eu não como esses insetos e para surpresa de vocês que pensavam que em Moçambique ou na África não tem os deliveries, né? Não tem os McDonald's, não tem os o que, vocês estão enganados. Cá na África, muitos países africanos têm o KFC, tem o McDonald's, tem várias redes de fast food. Então só para vocês terem noção que na África também nós consumimos coisas com peso, né? Então nós consumimos vários fast food. Para quem tem condições é verdade, para quem tem condições pode comer, para quem não tem fica e não come. Por exemplo, como eu, os fast food eu como às vezes quando tem algum valor e às vezes penso em comer, né? Mas nem todas as vezes tenho valor para comprar esse tipo de comida. Eu já disse para vocês também que eu não sou de comer coisas preparadas fora de casa, então coisas de restaurante assim eu não tenho este hábito de comer aquilo. Não sei se é a pobreza que me segue, mas eu não gosto bastante daquela comida feita por estranhos. Eu não sei porque que eu coloco isso na cabeça, mas há muita gente cá na África também que não gosta de comer em restaurante por questões de não saberem como é que a comida é preparada, quando é que foi cozinhada aquela comida, como é que foi a forma de preparo, então é tudo clandestino, né? Então por isso que eu não aprecio muito esse tipo de comida, assim como é porque pá, tenho que seguir é a lei, né? Então nós devemos seguir e devemos também consumir coisas novas, mas eu de verdade não gosto. E o número 5 do vídeo de hoje eu acredito que é uma verdade que toda a gente carrega. E desta vez eu vou tentar falar para vocês qual é essa verdade que toda a gente carrega. Em todo lugar da África tem animais. Então muita gente acredita que pode ver leão na estrada, pode ver leão num supermercado, pode ver um elefante passeando assim nas ruas, né? Então, para sua decepção, vou ter que te dizer que isto é uma mentira. É mentira por quê? Porque os animais cá na África têm o seu lugar onde vivem. Existem selvas, existem lugares específicos para esse tipo de animais viver. Então eu acredito, se tu fores a vir cá na África, se tu não ires a um lugar específico onde vivem os animais, você não verá nenhum animal. E para tu conseguires ver esses animais, é preciso ter uma certa permissão, é preciso pagar algum valor. Pode até não pagar nenhum valor, mas é verdade que existem lugares específicos onde são conservados esse tipo de animais. Para quem não sabia, na África agora existe aquilo que é a caça furtiva. Então são muitos animais que estão entrando em extinção cá na África. Então os agentes ambientalistas e os guarda-florestais tentam conservar esses animais num determinado lugar, uma determinada selva, no seu habitat natural, então para evitar com que as pessoas possam dar os animais. Por exemplo, os elefantes cá na África ultimamente estão a ser
mortos pelos caçadores furtivos em busca do marfim, então para questões de comércio, né? Então os animais selvagens cá na África têm o seu lugar. E eu acredito, eu já disse, que você pode vir cá em Moçambique, ficar 2 anos sem ver nenhum animal selvagem. E eu sou a prova viva disso. Eu nunca vi nenhum elefante, nunca vi nenhum leão, nunca vi nenhuma zebra. Praticamente na cidade onde eu vivo não existem parques ou zoológicos, né? Então onde você pode ver esse tipo de animais. Então tire da cabeça que os animais selvagens andam por aí. Então muita gente diz que eu tenho medo de ir à África, não me deparar com um leão na estrada. Então tirem isso da cabeça. Cá na África não existem animais na rua. Tem o seu lugar ou habitat natural onde você quer ir. Então se tu quiseres ver animais, tens que ir num lugar específico, que são nessas selvas e florestas. E para o nosso número 7 do vídeo de hoje, é mesmo também uma questão que muita gente acredita, né? Que é, na África existe idioma africano. Então, eu não sei como é que vocês acreditam nisso, que toda a África existe um único idioma que quase todos os africanos podem comunicar, né? E é verdade, vocês acreditam isso a partir da mídia, a partir dos desenhos animados, a partir do quê? Mas a África é um dos continentes mais ricos em termos de língua, tem mais de 800 línguas nativas, então isso é muito bom. Quando vocês dizem que a África existe uma língua de africanos, tipo uma língua que quase todos os africanos de todo o continente conseguem perceber, isso é uma pura mentira. É verdade que todas as línguas podem ser aprendidas, mas não existe uma língua universal para todo o continente, então isso quer dizer que não é toda a gente que fala a mesma língua. Cada comunidade tem sua língua e uma língua de uma comunidade pode ser aprendida por uma outra comunidade. Então tire isso da cabeça que existe idioma africano, só existem línguas bantus, línguas nativas, línguas que o povo africano falava desde há muito tempo, antes da chegada dos próprios colonizadores. Porque é verdade, nós cá em Moçambique, antes da chegada dos portugueses, nós falávamos as nossas línguas locais, línguas essas que até agora são preservadas e são faladas cá em Moçambique. O português, graças a Deus, é a nossa língua oficial e é uma língua que praticamente é uma língua quase internacional. Muita gente pode me perceber. Se eu já estou a falar algo e vocês aí do outro lado da tela estão a conseguir me perceber, é graças ao português. Se eu falar uma coisa aqui da minha língua local, eu acredito que vocês não irão entender nada e não estariam aqui a assistir os meus vídeos. Chegamos até aqui, é a vez de falar sobre o nosso número 7 do vídeo de hoje. E o nosso número 7 do vídeo de hoje é: África é excluída digital. Então eu acredito que muita gente brasileira pensa nisso, pensa isso como se fosse uma verdade. E por incrível que pareça, isso é uma mentira. E por que é uma mentira? É uma mentira porque eu vivo na África, em Moçambique. Então eu estou a gravar vídeo e estes vídeos vão para YouTube. YouTube que é uma plataforma digital. E se for uma plataforma digital, exige o quê? Internet. E se um país tem internet, é excluída digital? Então, eu só estava a tentar contextualizar um pouco para vocês que a África não é excluída digitalmente, não é excluída digital. Só o que acontece? A tecnologia na África ainda não está disponível para todos. A questão da internet ainda não está acessível para toda a gente, para pessoas de baixa renda. É verdade que a internet apenas está resumida em pessoas que têm uma renda básica, pessoas que conseguem ter um salário mínimo, né? Então pessoas que conseguem ter um pequeno valor para comprar um smartphone. É verdade que muita gente cá na África não conhece a internet, não usa a internet, nunca entrou em contato com a internet. É bem comum encontrar jovens aqui da minha idade, dos seus 20 anos, que não conhecem o YouTube, não conhecem o TikTok, não conhecem a Netflix. Netflix então não posso falar muito porque muita gente não conhece, inclusive eu não tenho Netflix. E se você quiser me oferecer uma conta Netflix, irei agradecer bastante, também pode me oferecer. Se você quiser me oferecer aí uma conta Netflix, use o WhatsApp que está na descrição se tu quiseres me oferecer uma conta Netflix. Então a África não é excluída digitalmente, a África tem internet, a África tem acesso aos Wi-Fi, tem acesso a quase tudo aquilo que é digital. Só o que acontece é que as coisas ainda não estão disponíveis para grande parte da população. Nós temos aqui o 4G, brevemente também o 5G também estará aqui em funcionamento. Então a África não é excluída digital, só a digitalização é que ainda não chegou para todos. E para o nosso número 8 do vídeo de hoje, é uma verdade que muita gente acredita ser verdade, que a África tem poucos hotéis, ou basicamente não tem hotéis.
Então, essa é uma mentira que muita gente acredita. E na África existem muitos, mas muitos hotéis. Então, se tu for já me dizer que na África não tem muitos hotéis, mano, você estaria a mentir. Existem muitos hotéis aqui de diferentes tipos, né? Existem aqueles hotéis naturais que estão localizados em lugares exóticos, né? Para aqueles que gostam de apreciar a flora, a fauna, aqueles que gostam de praias. Existem lodges, né? Então aqueles tipos de hotéis que localizam-se perto de praia, hotéis grandes, e existem redes grandes de hotéis, hotéis que você nem vai acreditar que estão cá na África, porque eu acredito que tu tens uma coisinha na tua cabeça que te faz pensar que a África não tem coisas que possam te surpreender. É verdade, na África existem construções que vão te surpreender e tu não vais acreditar que estás surpreendido. E é verdade que na África existem muitos, mas muitas redes de hotelaria. Então existem muitos hotéis cá na África que possam superar a sua expectativa. Eu acredito, por exemplo, na Nigéria existem hotéis que você nem vai acreditar. E cá em Moçambique existe também uma rede hoteleira que impressiona muita gente. Muitos brasileiros, quando chegaram cá em Moçambique, não acreditaram que existem hotéis que pudessem ter essas condições. Então, não julguem o livro pela capa, não julguem a África por ser um continente que não tem hotéis com condições necessárias que tu precisas. Até pode encontrar condições a mais daquilo que você precisa. E o número 9 e o penúltimo do vídeo de hoje é mesmo uma questão que eu vi aqui no YouTube. Então, o que é isso? Então, muita gente disse que os africanos não conhecem banheiro. Então eu fico meio preocupado, né, em perceber como é que alguém vai aceitar isso, que os africanos não conhecem banheiro. Afinal, aonde é que fazem suas necessidades? Então eu fico meio constrangido, né? Mas é verdade, os africanos podem não conhecer banheiro por conta da pronúncia vossa, do jeito que vocês chamam, o banheiro. Então nós cá na África, nós como falantes de língua portuguesa, eu digo países da África que falam língua portuguesa, nós falamos o português europeu. Então nós não falamos banheiro, falamos casa de banho ou quarto de banho. Então basicamente na África é verdade que muita gente não tem acesso aos banheiros de melhores condições, e é verdade que muita gente passa por necessidades em termos de banheiro. Então muita gente não tem acesso a banheiro, muita gente não tem acesso a banheiros modernizados, né? Coisas bonitinhas, coisas chiques. É verdade que as condições também é que ditam a aquisição desse tipo de banheiro. E eu acredito também que no Brasil muita gente tem problemas de banheiro, mas conhecem banheiro, e aqui muita gente também conhece banheiro, conhece como fica, tem até em casa banheiro. E é verdade que existem famílias cá na África que não têm acesso a banheiro, mas ela conhece, se não tem banheiro por conta das suas condições financeiras. Eu já disse para vocês também que na África muita gente é pobre, e é verdade que a África tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um dos continentes mais desenvolvidos do mundo, porque cá tem muito material, tem muita coisa valiosa que em alguns momentos somos explorados por alguns outros continentes, vêm, extraem alguma riqueza da África e vão desenvolver o seu próprio país ou o seu próprio continente, e a África ainda continuando a ser pobre. O desenvolvimento na África agora já é bem notável, é bem diferente há 20 anos, então é um desenvolvimento muito lento, mas com o tempo acredito que iremos chegar lá. E o número 10 do vídeo de hoje, que é o último número que eu trago no vídeo de hoje, né? Então é mesmo uma questão de pensamento que muita gente tem, né? Pensar que todo africano é negro. Então essa é uma verdade que muita gente carrega, e infelizmente isso é uma mentira. Muita gente pensa que todos os africanos são negros, mas não é por aí. Existem africanos que são brancos, existem países africanos que só tem brancos, tá vendo? Então você pode se surpreender com isso. Por exemplo, a Argélia é um país muçulmano, e a Argélia tem mais brancos. Então praticamente quase todos os naturais da Argélia são brancos. E é verdade que em Moçambique também tem pessoas brancas, natural de Moçambique, nasceu e cresceu cá em Moçambique, os seus pais também cresceram cá. Normalmente para nós cá em Moçambique, o nosso país resume-se na raça negra. Então se existem alguns brancos é por conta da colonização antiga. Então a colonização dos portugueses deixou algumas pessoas ainda cá em Moçambique, ainda deixaram algumas famílias cá, portuguesas cá em Moçambique, que com o tempo foram se relacionando, adquiriram nacionalidade moçambicana, criaram sua família cá em Moçambique, nasceram filhos, netos, e criaram uma sociedade branca cá em Moçambique. De verdade, Moçambique é um país que quase a sua população original é negra. Pode existir diferença de tons de pele,
Então, por exemplo, eu não sou muito negro, sou meio clarinho, não sei se vocês conseguem notar, não sou muito negro, sou meio clarinho. Então, em alguns momentos você pode encontrar pessoas brancas cá em Moçambique, pessoa natural com documento de identidade moçambicano, mas enquanto é branco, muito branco. Então não se assustem quando encontrarem alguém nativo da África branca. Então tirem da cabeça que a África só nasce em pessoas negras, tirem da cabeça que todo africano é negro. Existem países cá na África que a sua população quase a 100% é branca. Tá pessoal, esse é o vídeo que eu tinha para hoje. Se você gostou, aproveita, inscreva-se no canal e partilhe este vídeo para mais pessoas, para também juntos fazermos sucessos cá no canal. E não se esqueça de partilhar ou comentar o que é que você achou do vídeo e o que é que você gostaria de ver no próximo vídeo. Eu sou José Moisés Duarte, sou muito grato por ter chegado até aqui no final do vídeo, e se você quiser conversar comigo com mais detalhes, use o número que está aí na descrição do vídeo, é o meu WhatsApp, estará aí também um link que tu vais clicar e vais ser adicionado ao meu WhatsApp. Venha conversar comigo, venha trocar umas pequenas ideias. Se tem uma sugestão também que tu gostaria de deixar no privado, use o mesmo link, o mesmo número que está aí na descrição do vídeo. E se você quiser me oferecer uma conta Netflix, quiser pagar a internet para mim, também entre em contato a partir deste número que está aí na descrição do vídeo. E muito obrigado para você que chegou até o final do vídeo e tchau!